Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida, bom estarmos conversando acerca da palavra. Pastor Márcio, paz. Graça e paz, meu pastor, você que nos acompanha aí. Olha, querido, você pode nos acompanhar pelo Facebook, pode se inscrever no canal do YouTube também, aí pela Rádio Sudoeste. Que Deus abençoe você e sua família. Queridos de Deus, Mateus 6, lá no versículo 33, né? Jesus ele traz algo para que a gente possa pensar e colocar prioridades na nossa vida. Quando a gente coloca prioridade na vida, a gente está organizando, né? Priorizando e organizando aquilo que é a nossa vida. E Jesus fala algo interessante, ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus não está fazendo uma barganha aqui, né? Não é uma situação de troca, né, da gente buscar em primeiro lugar o seu reino e a justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Isso é um princípio. Agora, o mais interessante e primordial é que a gente aprenda o que seria essa justiça aos olhos de Jesus. Que justiça é essa e que reino é esse? Porque muitos de nós, no quesito liderança, igreja, pastor, construímos uma justiça e um reino diferente daquilo que aos olhos de Cristo seria algo justo e algo que verdadeiramente representasse a proposta do reino de Deus nessa terra. Porque quando Jesus ele vem, né, se dizendo o Messias, aquele que seria o libertador, o rei, a ideia do povo era uma e na verdade Jesus veio fazer outra coisa. Hoje não é diferente. Há uma carência muito grande, pastor, no coração da maioria dos seres humanos. E toda a religião trabalha na carência, na necessidade do povo. Se constrói uma entidade com poder, onde a gente vai sacrificar alguma coisa, e essa entidade agora vai ficar nos devendo algo, porque a gente fez algo para aquela entidade, então agora ela está obrigada a fazer alguma coisa, porque a gente sacrificou de alguma forma alguma coisa, então nós somos merecedores de algo. O engraçado é que, se tratando do Evangelho, a gente quer merecer tudo que é a bênção de Deus, mas ninguém quer o dia mau, ninguém quer o dia da dificuldade, ninguém quer a sua cruz, ninguém quer. E Jesus fala: quer ser meu discípulo? Quer ser meu seguidor? Toma a sua cruz e me segue. Quando a gente vê essa justiça, a gente pensa que justiça é aquela pessoa boazinha. Ah, não, fulano é justo porque ele é bonzinho, faz aquilo que é o correto. Para Cristo, justiça e uma pessoa justa não é isso. Porque é da consciência, né, o mover-se para quando a gente percebe alguém ao nosso lado, que é o nosso igual, nosso semelhante, farinha do mesmo saco, pó da mesma terra, entender que se eu tenho dois, se é verdadeiramente para eu ser justo, eu tenho que ter um, aquela pessoa tem que ter o outro. Mas não é assim que a gente constrói. A gente traz algo que tem a ver com o nosso sentimento, com a nossa vontade, aquilo que a gente gostaria que fosse bom para nós. Cristo vem confrontando isso o tempo inteiro, tanto que ele fala assim: os mestres da lei, os fariseus, vão ensinando coisa para vocês aí, façam tudo o que eles estão dizendo, mas não copiem as ações dele, porque o que eles estão falando é para serem vistos. Eles querem isso nos lugares de honra, nas sinagogas, o que eles querem é isso, algo para benefício próprio. Hoje, na construção do evangelho, da igreja, de muitas lideranças, tem propósitos que são esses, pastor Márcio. Sabe o que é muito forte? O Salmo de número 15, quando o salmista pergunta para o Senhor assim: Senhor, quem entrará no santo lugar, no santuário? Quem entrará? Ele está tratando daquilo que a gente entende que é o céu, né, querido? E aí Deus dá a resposta para o salmista, fala: aquele que é justo, aquele que é limpo de mão e puro de coração. Então a Bíblia não fala aquele que é crente, aquele que está na igreja, aquele que é pastor, aquele que é do louvor, aquele que é obreiro, não, aquele que é justo. Então, às vezes parece muito difícil você conseguir entender essa justiça de Deus, né? Difícil no sentido de entender para poder fazer, porque todo mundo acha que é injustiçado, pastor. O cara trabalha numa empresa e ele foi mandado embora e põe aquela empresa na justiça porque ele acha que foi injustiçado. E talvez, na realidade, ele deu motivos para que fosse demitido. Ainda que não deu motivo, o patrão tem o direito, entendeu? Então, fica cada um querendo usurpar o direito do outro, porque acha que foi injustiçado. E isso acontece nas igrejas também, das pessoas estarem vivendo uma vida
por conta das suas decisões e escolhas, mas acha que está sendo injustiçado. Aí se põe numa posição de vítima e acha que Deus tem que fazer justiça por ela. Quando na realidade que tudo está acontecendo porque ela escolheu a vida daquele jeito, então vem as consequências do que ela escolheu viver. Então a gente precisa... E a pessoa que sempre se põe na posição de injustiçada, ela tenta sempre arrumar alguma desculpa para ela, entendeu? O difícil, pastor, é a gente admitir que fez a injustiça com o outro. Quando eu tenho dois e não consigo dar um. Jesus, ele fala assim, se alguém te pedir a capa, dá a túnica também, chamar uma milha, vai duas. Hoje é muito difícil, pastor. Por que a gente vê essa dificuldade tão grande no meio evangélico? É lógico, de toda a sociedade. Porque cada um quer para si, né? Você vê nesse tempo aí o governo fez algo em relação a uma ajuda para o povo e muita gente que não tinha necessidade partiu para cima daquilo ali, né? Talvez tirando até o lugar do outro que precisava. Porque na mentalidade do ser humano está aquela situação, eu tenho que me dar bem. E muita gente crente também, tá, pastor? Não, muita gente crente. Muita gente crente, que se diz, Sim, né? Exatamente. Aí que entra a questão, crente, mas não justo, né? Porque aí a gente falou no outro dia, o senhor até falou no culto, o diabo ele é crente, pô. Porque ele crê que Jesus é o Senhor. Ele crê que Jesus é o Salvador. Então ele é crente. Crente é aquele que crê, mas não quer dizer que quem é crente é justo, né? Aí uma vez Pedro perguntou para Jesus assim, Senhor, é certo dar um imposto, pagar o imposto, o tributo? Ele está perguntando que é justo, né? O certo é justo. É justo pagar? Mas Jesus falou assim, cara, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. O problema é esse, pastor, que a gente não quer dar a César o que é de César e nem a Deus o que é de Deus. A gente só quer receber, pô. Entendeu? Essa é a construção. E aí, filho, fica difícil. Porque tem crente, né, com gato em casa, tem crente com gatonete, tem crente com um monte de pirataria, com um monte de situação, e aí se põe não, mas é porque, né, tal não está dando certo, nunca vai dar certo a vida da pessoa se ela continuar agindo dessa forma. Porque a injustiça, na realidade, aquilo que é errado, a legalidade está fazendo parte da vida dela. Então ser crente não é difícil. Ser crente não é difícil, você crê. Ser justo, meu filho, aí que faz toda a diferença. Eu li um texto, e esse texto foi motivo de uma linha de pensamento de ensino para a igreja. Em Provérbios 17, no versículo 15, o sábio escreve assim: há duas coisas que o Senhor Deus detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. E quando a expressão é Deus detesta, né? Eu fico pensando onde na estrutura da minha vida há algum tipo de inocência, para que eu possa olhar para alguém e achar que ele é culpado de alguma coisa. A bem da verdade, até nas decepções que a gente tem com as pessoas que estão à nossa volta, que a gente se decepciona com a gente, né? A verdade, o culpado sou eu, de ter colocado uma expectativa sobre aquela pessoa que ela não poderia compartilhar, suprir, né? Então o errado fui eu. Mas naquilo que são as nossas expectativas frustradas, a gente quer tributar ao outro aquilo que foi a culpa da minha frustração, mas é minha. Eu que tinha que ter maturidade e discernimento para agir. É nesse tempo, pastor, onde a gente precisa entender, né, o que é esse senso de justiça, até nessa expressão, né, de que alguém fez alguma coisa, eu conseguia não só dar capa, dividir a túnica, dar outra face, caminhar mais uma milha. É aquilo que a gente não quer fazer. Exatamente. Mas é isso que precisa ser feito. Jesus, isso aí que o senhor tocou muito profundo, porque pessoas fizeram algumas coisas para que Jesus se decepcionasse e frustrasse, mas ele não com ninguém. Por quê? Porque ele não colocava essa expectativa sobre o outro, né? E o que a gente faz o contrário, a gente põe a expectativa sobre o outro do que a gente quer. Não é o que o outro pode fazer, mas do que a gente quer que ele faça. Aí que é o erro, porque às vezes você deseja da pessoa algo que ela não tem condições de fazer. E por não ter condições, por você ter colocado as expectativas nela, você acaba se frustrando. O culpado foi você mesmo, entendeu? Mas Jesus não, cara. Ele veio entendendo e sabendo que... E a gente se frustra, quer responsabilizar, quer brigar, quer colocar para o outro a responsabilidade. E a maioria das coisas que acontecem hoje em nosso meio, seja trabalho, igreja, o que for, exatamente isso aí. As expectativas frustradas e a gente não assumir a nossa responsabilidade, achar que a gente é inocente.
Na realidade, a gente precisa entender isso, querido. Nesse tempo presente. E a Bíblia diz lá em Jeremias, né? Maldito o homem que confia no homem, é que põe essa expectativa no outro, aguardando aí um resultado que muitas vezes não vai vir. Mas, se você colocar as suas expectativas no Senhor, querido, elas podem até ser frustradas, porque Jesus não vai fazer o que eu quero, mas o que Ele quer. Né? Deus abençoe. Jesus nos frustra para nos atrair para Ele, para a gente poder crescer. O que me aproximou de Jesus foi minhas frustrações, senão não teria conhecido. Deus abençoe sua vida. Paz de Cristo.